Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 25 de julho, quase finalizando aí o mês de julho, já estamos aí no segundo semestre. Enfim, para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest e vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, falar aí sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale que subiu bem no dia de hoje. Vou falar aí do DI futuro também e de bastante ativos que foram solicitados nos comentários de ontem. Então, você que deixou o seu comentário aí, muito provavelmente você vai ter um pedido aí sendo atendido, tá? No caso, tiveram algumas pessoas que pediram 2, 3 ativos ali, aí eu dei uma caçada ali nos comentários e acabei tirando, tá? Para poder ter porque tinham 30 ativos. Se eu falar sobre todos eles, a gente vai ficar aqui 40 minutos e aí eu vou falar praticamente mais de um terço do Ibov, tá? Então é muita coisa. Então, eu diminui bem aí, e ainda assim tem bastante. Então, eu vou passar bem rapidinho por cada um deles na sequência, tá legal? Mas tentando atender a grande parte dos pedidos aí. E em especial, gostaria de agradecer a Fabiana, que comentou ontem no vídeo aqui, falando o seguinte, ela falou, excelente comunicação e dinâmica para apresentar o fechamento de pregão, Kaique. Parabéns. Eu agradeço imensamente, Fabiana, porque já são alguns pequenos anos aqui de trabalho com não somente análise de fechamento, mas também aí com as lives. Eu fazia lives antigamente, para quem é novo aqui no canal, eu fazia ali as lives também, né, antes de dividir ali em duas partes, né? Eu participava da live do Dalton na parte de futuros, de mini índice e mini dólar, né? Então, foram aí bons anos de treinamento. Para quem fez matemática como graduação, e ter conseguido desenvolver essa parte aí, tudo bem que eu não estou falando aí para uma grande plateia, né? Nem ao vivo no caso, digo presencialmente, mas ainda assim conseguir desenvolver isso, tem muita gente que abre a câmera aí e ainda trava, né? Então conseguir desenvolver essa outra parte de comunicação, de se comunicar muito bem aqui, então agradeço aí a oportunidade ao Dalton de poder estar presente aqui no canal e desenvolver essa outra parte mais pessoal minha, né? Enfim, obrigado aí pelo seu feedback também, viu, Fabiana? Vou rodar a vinheta, você aproveita para deixar o seu joinha nesse vídeo, nos comentários abaixo você aproveita para deixar o seu pedido, e se você gostou do novo som aqui, a gente trocou o microfone, pessoal, então se você gostou, se tá melhor, também dá um feedback aí, se tá um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, ou se não, tá bacana, já abafou bem, tá bem legal, dá esse comentário aí para mim também, por gentileza, eu vou gostar bastante de ter a opinião de vocês aí, para eu poder, inclusive, ajustar aqui se precisar de algum ajuste, tá legal? Então, vou rodar a vinheta, você aproveita esse tempinho aí para deixar o seu joinha e o seu comentário também. Então vamos lá, minha gente. Para você que pulou a vinheta aí, não esquece do seu joinha e deixe aí nos comentários se você gostou do som, que a gente mudou o microfone aqui. Só me fala aí se tá bom ou não, se tem que ajustar alguma coisinha, por gentileza. Vamos lá, dando sequência aqui então, vocês já percebem que tem um novo layout aí. Estamos aí com as vendas abertas do curso do Dalton, no Invista Melhor usando análise técnica. Tem 3 cursos bônus ali junto nessa venda, tá? Então para você que tiver interesse, dá uma olhadinha, o QR Code está aqui embaixo, só bater aí com o celular, você já vai ver ali sobre preços e todos os bônus inclusos e também a parte de conteúdo dentro do curso Invista Melhor usando análise técnica, tá legal? Então aproveita aí, tá aqui o QR Code e do lado dele aí tem o cupomzinho ali, então tem o cupom de desconto que a Malu fez aí pra gente, tá bem legal essa arte, pena que o meu gráfico ficou em cima aí. Enfim, dando sequência aqui, Ibovespa no dia de hoje fechando em alta de 0,58%. Chegou a subir um pouquinho mais, galera. Chegou a subir aí 1,4 na sessão, dando sequência no movimento de alta que abriu. E a gente tem aí, mais uma vez, o Ibov conseguindo fechar ainda, né, no semanal acima dessa região de topos anteriores. Lembrando que eu falei ontem que é importante que na sexta-feira consiga confirmar um fechamento aqui acima dessa região, para que esse movimento do diário realmente seja relevante. Não que não esteja sendo aqui agora, mas seria muito ruim se acontecesse isso aqui, né? Então, principalmente para o gráfico semanal que eu estava falando aqui agora.
tá? Então, vamos ver se consegue se manter. Não necessariamente precisa subir o resto da semana. Pode ficar de lado aqui os próximos dias e vai conseguir fechar acima daquele nível que eu mencionei, tá? Então, o mais relevante aí seria essa semana fechar pelo gráfico semanal acima desse nível de preço. Mas está bonito de ver, né? Apesar dessa pequena força aí que entrou aqui de pressão vendedora, a expectativa segue sendo mais positiva aí para os próximos pregões. Falando do mini índice, na sessão de hoje aqui, alta por enquanto de 0,25%, também chegou a subir aí basicamente 1,3 de alta, gráfico de 60 minutos. Abriu aí, ó, você já vê que eu tô marcando tudo aqui. Abriu num gap de alta, bem bonitinho, tá? Chegou a subir aí na primeira hora de pregão, basicamente aquele movimento todo, e devolveu, tá? Devolveu aqui e tá tentando se recuperar. Tá quase na região da média móvel de 60 minutos aqui, já fechou esse gapzinho, tá? Então já bateu ali, já segurou como nível de suporte nessa região aí dos 122,715. Pode ficar um pouquinho mais aqui embaixo, Kaique? Pode, ainda é um nível de suporte, essa região de topo anterior, essa região de 50% da retração de FIBO. Então, para quem não conseguiu visualizar aí, ó, tem uma FIBO sendo traçada aqui dessa pernada de alta que foi apresentada, e 50% de retração seria nesse nível de preço aí, tá legal? E o último seria aí na região dos 122,263. Se chegar lá, estaria enfraquecendo bastante aqui esse movimento, mas ainda assim abriria ainda a possibilidade de compra se tiver alguma sinalização de alta mais próximo desse nível de preço, tá? Então eu focaria ainda em compra próximo desses suportes que eu mencionei, 122,640, depois 122,250, até um pouquinho mais essa região de fundo aí, tá legal? Aí se perder mesmo esse nível de preço, aí pode ficar um pouco mais lá no 121, e aí já não seria tão bacana aí, né, para ter sequência no movimento de alta. Se segurar aqui em cima e já gerar sinal de alta, beleza, foco ainda na ponta compradora, tentando pegar a continuidade do movimento. Dólar, na sessão de hoje, apresentando aqui alta de 0,39%, mas ainda dentro do movimento de baixa, tá? Apesar do candle de alta, está dentro do movimento de baixa, segue ainda em direção àquele suportezinho um pouquinho mais abaixo. Bateu no primeiro, deu uma seguradinha, vamos ver se busca até o final da semana essa outra região dos 4,692. Falando do gráfico de 60 minutos, a gente teve aí o dólar abrindo aqui num gapzinho aqui de baixa, mas que conseguiu se recuperar, fechou forte para cima da média, devolveu e está tentando retornar aí mais uma vez, tá? Enfim, se amanhã já, primeira hora de pregão, fechar aqui abaixo, confirmando o sinal de topo, pode dar sequência nesse movimento de baixa, a favor da tendência que ainda é de baixa, apesar aí do candle forte aqui, não mudamos a tendência do dólar no gráfico de 60 minutos, ou seja, aquela tendência ainda permanece. Olha só, o canalzinho aqui tá bem mal feito, mas permanece. Então, se tivermos aí uma sinalização negativa, a gente pode sim ter a continuidade desse movimento de baixa. Do contrário, se tiver um candle mais de força, fechando aqui para cima dessa região dos 4,758, por exemplo, 4,760, a gente poderia então ter o dólar esticando um pouquinho mais até os 4,780 a 85 aqui, se eu pegar esse topo, 89. Tá legal? Então poderia ir sendo um pouquinho mais otimista, buscar essa região de preço. Lá bateu, gerou sinal negativo, focaria mais na ponta vendedora. DI, na sessão de hoje, gráfico diário, apresentando queda de 0,42%. E perdeu aqui a mínima do fundo anterior, tá? Então o DI veio e furou aqui esse fundinho que tinha sido apresentado. Não está confirmando ainda um fechamento abaixo, que aumentaria a possibilidade de continuidade deste movimento. A gente pode ainda ver aqui amanhã, de repente, uma tentativa de sinal de fundo, em cima de um fundo anterior, tentando ainda ter aquele, repiquezinho lá do gráfico semanal. Mas vale ressaltar que essa perda de mínima também já foi uma perda de mínima aqui. Então, além desse repique, seria então a outra possibilidade, uma lateralização, dado o longo movimento de baixa que já vem sendo apresentado aqui, tá? Então, não esperaria ainda algo tão relevante assim para baixo, tá? A gente pode ter sim um movimento mais travado aqui nos próximos pregões, ainda em linha com o que eu comentei aqui ontem também para vocês. Petro, no dia de hoje, alta de 2,3%, Petro e Vale aí puxando bem o índice para cima no dia de hoje, apesar aí de ter devolvido um pouco, isso por conta de outros ativos aí que compõem o índice, mas Petro e Vale puxaram bem, tá? Petro aí fechou agora no leilão, 2,31% de alta, no dia, na semana já está subindo 4,5% basicamente, e está vindo em direção ao seu topo, na região lá dos R$ 32, tá legal? Continuo falando aí que é realmente só para quem está comprado isso daqui, ainda permaneço aí com a minha avaliação de para poder entrar, para quem tá de fora, ter que aguardar aí pelo menos 2 candlezinhos de correção próximo da média, ou mesmo que seja mais lateral aqui, para ter uma relação risco-retorno mais interessante, tá legal?
Então, Petro segue em direção à resistência dos 32. Para quem está comprado, pode tentar levar até aquela região, e para quem está de fora, tem que aguardar por uma correção. O suporte mais relevante vai ser a média aí nos 29,70. Vale, na sessão de hoje, alta de 3,09%. A Vale chegou a subir um pouquinho mais aí, galera. Chegou a subir algo próximo de 4% e devolveu um pouquinho, tá? Não conseguiu ainda fechar o gap, na verdade está bem longe, né, do gap, mas testou esse primeiro nível de resistência aqui. Tá? Então, aqui sim também é um nível de resistência, no 72,54. Legal? Bateu ali, a gente pode ter algum processo de correção no meio do caminho aqui agora, tá? E vale ficar atento aí para quem estiver de fora, tá bom? Que era o que eu estava comentando aí com vocês. Poxa, para quem está de fora, guardar aqui, se não arriscar a compra aqui dentro para tentar sair dessa lateralização, para quem está de fora, o ideal seria corrigir. Então, a partir de agora, a gente fica de olho aí, porque esticou bem aqui, em 2, 3 candles gera um sinal de entrada, deixa um stopzinho mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento. Vai ter resistência no 74,66 e depois essa outra região de fundo, mais próximo da média de 200, que seria a região dos 77. Tá? Então, o caminho mais provável é que a Vale possa buscar esses níveis de preço aí. Não necessariamente direto, podemos ter aqui alguma correção no meio do caminho, abrindo a possibilidade de entrada também. Suzano, minha operação de swing trade na ponta compradora, hoje fechou com alta de 0,47%, chegou a subir ali 1,76%, mas deu uma arrefecida, né? Perdeu um pouquinho de força, mas segue ainda com viés mais positivo, de poder dar continuidade no movimento de alta. Depois de um grande candle de força, um candle de indefinição, seria aí basicamente natural de acontecer. Tá? Então, ainda sigo com viés mais positivo aí de tentar pegar algo mais para cima, em direção ao meu alvo, é claro. CPLE 6, na sessão de hoje... Opa, deixa eu arrumar aqui o... aí. Sim. CPLE 6, na sessão de hoje, aí, apresentando alta de 1,84, chegou a subir aí um pouquinho mais, chegou a subir algo próximo de 3%, se não me engano, teve fato relevante no papel. Mas enfim, quase aqui superou a máxima do topo anterior aqui, que abriria a possibilidade aí de um pivôzinho de alta, tá? Mas já reverte aqui esse canalzinho de baixa que vinha sendo apresentado no curtíssimo prazo, legal? E a expectativa é de romper realmente essa região e dar continuidade no movimento. A gente vai ter resistência, olhando para o gráfico semanal, deixa eu só confirmar que realmente está certo aqui. Não, está errado. Agora sim. A gente vai ter resistência aí no gráfico semanal, na abertura deste candle, que seria aí basicamente a região dos 8,40, e depois a máxima lá nos 8,79, que inclusive seria a máxima histórica aí do papel, tá? Então poderia aí caminhar em direção a essa região. Para quem está comprado, não vejo sinal de saída, dá para deixar aí no zero, por enquanto, o stop. Confirmou o fechamento lá assim, ó, vai levando a cada nova mínima ascendente. HBS A3, hidrovias, teve bastante pedido aí do papel. No dia de hoje aí fechando estável, 0%, em cima de uma região de resistência dos 3,80, tá? Então a gente pode ter algum movimento de correção aqui nos próximos dias em direção à média, nos 3,60. Sinal de alta por aqui abriria a possibilidade de compra. Só não encheria a mão aí, tá? Tentando pegar aí um novo movimento de alta tão relevante assim, tá? Por quê? O semanal aqui corrigiu pouco. Tá? Então a gente pode ter ainda uma correção em 2 etapas. E aí poderia ter um movimento mais forte aqui, até os 3,30, por exemplo. Então aquele sinal de fundo, caso aconteça, poderia ser revertido. Então, tomar um cuidado aqui para quem tiver comprado, né, ou querendo comprar um sinalzinho de alta aqui com menos capital, tá legal? Se voltar aqui, aí você já sabe, fica de olho então lá nos 3,30, um pouquinho mais abaixo. O NIP 6, no dia de hoje, aí, queda de 0,55%, um candle de indefinição na região da média, depois de um grande candle de força, abaixo de região de resistência, abaixo da média de 200, ou seja, muito desafio aqui pela frente em NIP 6. Para quem está comprado, stop abaixo do fundo no 76,20. Para quem está interessado em compra, para ter uma confirmação extra, o ideal seria um sinal de alta acima dos R$ 80,70. O papel ainda não confirmou sinal de fundo no gráfico semanal, então não tem compra também de médio prazo. Inclusive, são só 3 candles de correção contando com essa semana. A gente poderia ter mais uma semana aqui corrigindo, por exemplo. Ou seja, o gráfico diário ainda vir buscar novamente os 75,60, 75,70. Tá? Então, cuidado aí ainda para quem estiver comprado. O viés mais interessante seria acima dos 80 e 70. Marfrig, na sessão de hoje, aí, queda de 1,58%, segue aqui no pivôzinho de baixa e caminhando em direção ao seu próximo suporte, lá nos R$ 6,30, tá? Tem alguns topos por aqui, nos 6,80, mas não parece aí
mostrar tanta força no momento, tá? 2 candles fortes de baixa, inclusive perderam mínima do candle anterior aqui. Teria que deixar um candlezinho de definição e já no seguinte aqui apresentar força na ponta compradora para retomar um viés mais positivo. Ou seja, lá para quinta-feira a gente poderia visualizar algo nesse sentido sendo apresentado, tá? Para quem quiser arriscar, tem que ser realmente esse candlezinho de definição amanhã, né, e na quinta-feira um candle de força já vindo sendo apresentado. O stop tem que ser bem curtinho aqui, tá? Porque não é uma região tão relevante assim não, tá bom? Eu não estaria comprado, e para quem tiver vendido, stop aí acima da máxima de hoje, nos R$ 7,04. CVCB3, na sessão de hoje aí, estável, tá? Mas o papel foi ali buscar a média, num repiquezinho, e cabe entrada na ponta vendedora aqui. Perdão, cabe a entrada aqui na ponta vendedora amanhã, stopzinho acima do topo, nos 3,23, tentando pegar lá a região de fundo. Então, pegando a ferramenta de risco retorno aqui, a gente teria basicamente aí um alvo de 2 para 1, a gente teria um risco de 4,87% e um alvo aí nos 2,78, que ainda seria acima do fundo, olha só. Então não precisaria nem buscar o fundo, nem confirmar a perda dele aqui para poder buscar o alvo, né? Então, risco aí de 4,87%, tá legal? Se for muito grande esse risco para você, diminui a mão, coloca menos capital aí na operação, tá bom? Mas eu focaria ainda mais na ponta vendedora. Banco BMG, no dia de hoje aí apresentando queda de 0,36%, depois de um candle de alta aqui, a gente teve até aspiração de máxima, mas que não confirmou um fechamento aí acima ainda. Semanal, ainda segue num processo de correção, apesar da aspiração de máxima, a gente teve, olha só, desde a mínima aqui, a gente teve, considerando até esse candle aqui de alta, tá? A gente teve 15 semanas consecutivas no movimento de alta, não necessariamente todas fecharam em alta, inclusive essa não fechou, mas num movimento de alta. E só uma, duas, na terceira aqui já vai subir, não me agrada, tá? Então, por exemplo, esse candle do diário, eu não teria aberto uma compra, tá? Pode até ficar mais travado aqui, pode até ameaçar subir, mas eu ainda prefiro compra mais próximo da média do semanal, mais próximo dos 2,60. Por isso, se eu estivesse interessado em compra, eu torceria para o papel cair ainda um pouquinho mais. Nossa, Kaique, mas quer comprar e está torcendo para o papel cair? Sim, porque eu compro ele mais barato, né? Eu compro ele mais barato, porque aí se eu quero levar ele lá para cima, olha só o espaço que eu tenho para ganhar. A minha relação risco-retorno vai ser muito mais favorável. Se eu compro aqui, olha o espaço que eu tenho. Eu vou ganhar até o topo 10%. Nossa, Kaique, tá ótimo. Realmente, tá bacana. Mas e se eu comprar lá embaixo, na média? Putz, eu vou ganhar o dobro, 20%. Tá vendo? Então, relação risco-retorno aí, tá? E aí aqui, eu perderia, basicamente, 5%. Então, seria um 2 para 1 ali. Aqui, que eu tenho o mesmo stop, eu vou ter um 3 para 1, né? Se eu tiver um stop de 5% aí, para ganhar 20, na verdade 4 para 1, né? Então aqui seria bem mais interessante, tá? Eu dobro a oportunidade de ganho aqui na operação. Falando agora de Natura, na sessão de hoje aí alta de 0,73%, o papel que esticou bem aqui, olha só, quando eu falo de tentar buscar mais próximo da média, né? Eu tenho um stopzinho mais curto aqui, ó, de 3%, até o topo eu teria 12%, se eu tivesse comprado esse fundo aqui, eu teria 4%, meu stop ali era de 3,5%, enfim, só resumindo aí o exemplo que eu dei anteriormente. O papel esticou bem, tá? Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje, swing trade, 17,65. Para quem está de fora, torce aí para uma correção próximo da média, finalzinho de alta na sequência, abre possibilidade de compra. Só cuidado, não encheria a mão aí também caso apresente essa correção. O semanal aí está bem esticado, semanal tá bem escada, a correção foi mais curta aqui também, tá legal? Apesar de ter espaço aí para subir, o mensal também tá na cara ali da média de 200, tá? Então, se conseguir ultrapassar, beleza. Aí tem espaço no mensal também, mas tem alguns desafios ali, tá legal? E no diário tem que ter a correção. Não adianta eu comprar aqui agora e participo dessa correção, puxa, só porque eu comprei caiu. Não, você comprou na hora errada, no lugar errado, por isso que caiu. Seguindo, Centauro, na sessão de hoje aí, alta de 0,87%, o papel aqui esboçou um retorno do preço para cima da média, mas devolveu, ainda está dentro da sinalização de fundo, próximo da média lá do semanal. Para quem comprou, eu permaneceria com meu stop aqui embaixo, ainda dos 12,09. Para quem tem interesse em entrar, pessoal, sinalzinho de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos abre a possibilidade da compra. Joga o stop lá embaixo e tenta pegar aí o movimento de alta do diário, tá? Então, você está tentando entrar lá pelo gráfico de 60 minutos para tentar levar essa compra aqui pelo diário, tá bom? Não colocaria esse stop curtinho aqui, tá? Muito curto. O que dá para fazer?
Pega a volatilidade do diário, deixa eu pegar aqui, F11. Volatilidade, 0,59 centavos. Aí você vai lá no gráfico de 60 minutos, e aí você vai jogar 69 centavos, 59 centavos para baixo. Joguei 22 centavos ainda. Então você vai jogar mais abaixo ainda. 59. Olha só. Então você vai jogar aí a volatilidade do diário, o risco de 4,6%, para tentar aí levar lá pelo diário, tá? Aqui no caso seria os 9,20, os 9,20 de ganho, né? Na região dos R$14. Região dos R$14, onde fica? Fica por aqui, ó. Tá? Então você tentaria levar até essa região. Então você vai comprar mais ou menos aqui e vai tentar levar até aqui, tá bom? Com risco do gráfico diário mesmo, tá legal? Seria essa tentativa que eu faria aí em Centauro. Local Web, na sessão de hoje, queda de 0,56%, o papel abriu aí com gapzinho de alta, gerando sinal de fundo, mas fechou em queda aqui, tá? Ainda está aí na região da média de 200, que é um nível importante de suporte, mas tem algumas médias aqui também acima, enfim, vai ter bastante briga aqui pelo jeito, entre comprador e vendedor, tá? Tem resistência no 7,60 e o suporte no 7,15. Aqui, galera, eu não faria nada. Eu deixaria aí agora a Local Web brigar, tá bom? Os compradores e vendedores brigarem entre eles. Eu compraria acima do 7,70 e daria para vender se confirmasse um pivôzinho de baixa aqui, tá legal? Seria mais interessante aí. Pediram Mitre. No dia de hoje, Mitre subiu 5,66%. Deixa eu ver o volume desse papel. Quase 4 milhões. Tomem cuidado, hein? Não tem um volume tão grande. Semanal bem esticado. Então, primeira coisa, já não olharia para compra, tá? Eu prefiro aí compra mais próximo dos R$6. Para quem tiver comprado, stop abaixo dos 6,70. Para quem está comprado no semanal, stop no mesmo nível de preço, 6,68 na verdade aqui, tá? No semanal. Se perder a mínima desse grande canal de baixo, pode esticar lá na média. Tem que ter uma correção mais saudável aqui, tá? Eu não forçaria a entrada aí, por exemplo, com esse candle de hoje, tá? Prefiro realmente comprar mais embaixo, próximo dos R$6. Banco do Brasil. Então, falaram aí no comentário, né? Kaique, está aproximando lá da média de 62, que é a de 13 do semanal, abre compra. É o que eu estou falando aí o vídeo inteiro, praticamente, né? Eu olharia para compra mais próximo desse nível de preço. Pode dar errado? Pode dar errado. Mas onde eu tenho melhor relação risco-retorno? Aqui nesse suporte. Olha só, o semanal como está corrigindo bonitinho, né? A gente tem basicamente aí 5 semanas dentro de um movimento de baixa, que basicamente perdeu agora o segundo candle de alta aqui, tá entrando no terceiro, então a correção tá fraca aqui. Então pode bater no semanal e gerar um novo sinal de fundo ascendente. A tendência é de alta lá no médio a longo prazo. Portanto, uma comprinha seria bem vista aí nos 46,40, próxima ao suporte de Banco do Brasil pelo semanal. JHSF3, no dia de hoje subindo 3,14% e confirmando um pivô de alta aqui, depois de gerar um sinalzinho de fundo ascendente aqui, confirmou um pivôzinho de alta, pode esticar um pouquinho mais, semanal vai ter resistência, tem essa aqui no 5,80, mas o mais relevante seria esse outro nível de preço, ali no 6,50. Tá escado? Tá escado, mas tá indo, né? Então, para quem abriu a compra ali embaixo, já dá para deixar o stop no zero, tá bom? Confirmou mais um fechamento aí acima, já dá para deixar o stop aqui abaixo da mínima de hoje, no 5,21 e assim por diante. Alvo, tentaria primeiramente pegar aqui a projeção dessa pequena lateralização, então tentaria levar no 5,92. Sendo mais otimista, 6,17. Compraria aqui amanhã nessa aspiração de máxima? Não, meu stop ficaria enorme e a minha relação risco-retorno não faria sentido. Então é só para quem já está comprado. Falando aqui agora de Agro 3, na sessão de hoje queda de 0,82%, papel aí perdendo a mínima do que ano anterior, gerando uma nova sinalização de topo descendente, pode ainda vir buscar a média do semanal mais uma vez nos 24,60, que inclusive é onde eu olharia mais para a compra se eu fosse realmente olhar para a compra, principalmente se não perder aqui essa mínima desse fundo, nos 24,57 aí. O semanal segue bem travado lá, olha só, não consegue dar sequência no movimento de alta, tá? Tem aí uma resistência bem relevante pelo mensal, que é a própria média também, olha só. Tá segurando bem aí o papel, tá? Então, se for para tomar risco, mais próximo possível do suporte e com o menor stop possível e com a boa relação risco-retorno. Então, olharia mais próximo dos 24,60. Cebave, no dia de hoje, alta de 5,68%, papel firme e forte aqui no gráfico diário, numa tentativa de reversão de tendência. Ainda estamos numa tendência de baixa, tá
bom? Para reverter essa tendência, a gente precisa ou de um novo topo gerando fundo ascendente na sequência, que quebraria aí os fundos descendentes, tá? Com uma confirmação de pivô de alta, ou se esticar aí direto no 5,50, superando a máxima desse último topinho descendente aí, tá? Então, se esticar direto, também é nova tendência de baixa aqui em CBAF. Próxima resistência, depois dessa região do 5,5 que já está sendo testada, seria realmente ali o 5,50, tá legal? Para quem tiver comprado, tentaria levar até aquela região. E eu só olharia para a compra aí acima desse nível de preço, que aí eu teria uma expectativa mais positiva também de gráfico semanal, voltaria para cima da média aqui, e olha só o caminho que me abre, tá? Até uma resistência mais relevante, me abre um caminho enorme, tá? Então eu olharia mais para cima do 5,50 para compra. BIF3, na sessão de hoje, queda de 2,7%, o papel segue firme e forte em direção aos R$ 9,08, que é o próximo suporte, depois a região dos R$ 8,30, tá? Bateu aqui, pode ter alguma tentativa de repique, que geraria sinal de saída para quem está de fora, e oportunidade de entrada na sequência no novo repique na média. Tá? Topos e fundos descendentes caracterizam a tendência de baixa, portanto, focaria em venda em BIF3, até que reverta aí a tendência. PIB, na sessão de hoje, alta de 1,76%, mas o papel segue aí ainda dando sequência no movimento de baixa em direção aos R$ 40,60, que é o suporte lá do gráfico semanal, tá? Caiu forte aqui, reverteu bem ali aquele fundinho, mas olha só o que eu falei para vocês, né? Já tinha gerado sinal de baixa no semanal, tá? Então aquele sinal de alta do diário já estava contra o semanal. Então, por isso aí que eu falo para vocês, coloca menos capital, ou então, puxa, fica com o pé atrás aí de entrar nesse carinha, tá? Tava batendo também na resistência do mensal, olha só a média lá, né? Então, eram níveis de saída para quem estava comprado. E aí você foi lá e fez o quê? Comprou, né? Deu liquidez para quem queria sair, né? Foi isso que você fez, tá? Então, tem que ter atenção aí para ver onde vocês estão comprando, mesmo que seja um sinal de alta, tá legal? Olha só como o movimento já tinha aí basicamente acabado mesmo, né? Então, infelizmente, aí bastante gente deve ter sofrido aqui com esse gapzão aí. Enfim, se for arriscar compra, ainda assim seria bem arriscado, seria a região dos 40 e 60. Eu ainda guardaria um pouquinho para ver, também não compraria aqui não, tá? Por conta desse movimento bem escada, correção curta lá do semanal. Esse aqui eu deixaria uma briga aí a ser apresentada entre comprador e vendedor. Não me meteria no meio, não. M Dias, na sessão de hoje, queda de 1%, dando sequência no movimento de baixa, ainda em direção à média ali do semanal, nos 39,50. O candle está sendo forte aqui no semanal, tá? Depois de testar uma região de resistência relevante. Eu aguardaria a semana que vem para ver o que vai acontecer. Se vai ter um candle de definição, ou se vai dar sequência no movimento de baixa, corrigir lá na média do mensal. Ou seja, esse carinha aqui eu também deixaria passar aí, se tivesse um sinalzinho de alta aqui pelo diário, tá? Muito forte aqui a queda, tá legal? Pode ser que tenha bastante gente, saindo aí da posição e pode esticar um pouquinho mais para baixo, tá? Então, esse também não pagaria para ver ainda não. Se, por exemplo, quiser vir fechar esse gap ou corrigir aí na retração de FIBO, ó, 50% seria mais ou menos aqui, né? Então, tem espaço para queda aí o papel, né? Basicamente 20%. Então, eu ainda não me arriscaria nesse papel, eu aguardaria para ver o que vai ser apresentado aqui no meio dessas médias. E por fim, End 3, que fechou em queda na mínima de basicamente 2%, basicamente também testou a região de topo anterior, respeitou, gerou uma nova sinalização de topo. Ah, topo duplo então, Kaique. Não, para confirmar topo duplo, precisa perder aí a mínima dos 10,92. E caso seja confirmado esse topo duplo, aí a gente conseguiria então projetar aqui para baixo o alvo de 100%, seria a região dos 8,77. Tá bom? Então poderíamos ter aí, caso confirmado aqui esse topo duplo, entende? Uma queda até esse nível de preço, tá legal? Ah, então vai lá, Kaique. Não tô falando que vai lá, tá? Só dessa figura aqui. Se corrigir tecnicamente, a gente pode testar ali o suporte da média do semanal próximo aos R$ 10, que seria natural isso acontecer, né? Se a gente olhar aqui para o longo movimento de alta, buscar aí os R$ 10 não seria nada demais, tecnicamente falando, tá bom? Então, fico por aqui, agradeço imensamente aí a todos vocês pela participação aqui nessa análise de fechamento. Não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. É muito importante mesmo, tá? Aqui, aqui embaixo do meu nome, perdão, tem meu Instagram para quem quiser me acompanhar. Nos comentários, não esqueçam também de deixar o seu pedido e falar sobre o microfone aí, se vocês gostaram ou não do som. E para quem aí for participante como eu, né, da torcida aí de São Paulo, deixa aí o seu apoio
contra o Corinthians no dia de hoje. Vamos ver o que dá. Amanhã estamos de volta. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado mesmo pela participação, pelos feedbacks, pelas mensagens de carinho. Eu leio todos, tá? Aí aqueles ruins a gente desconsidera. Ruins no sentido de não são críticas construtivas, né? Enfim, a gente desconsidera aí. Mas muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês aqui no canal. Sempre participando aí de todo o conteúdo que a gente posta aqui para vocês, tá legal? Mais tarde aí tem a aula com o Dalton, tá? Eu não sei qual é o tema de hoje, perdão, mas a partir das 7 horas ele já está aqui com vocês, ao vivo, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.